Bom dia, que dia lindo nós estamos tendo nessa terça-feira, né? Deus nos permitindo caminhar sem a companhia da chuva e sim do sol, indo para os nossos compromissos, seja de trabalho, seja de religião, seja de família. Que bom, que bom. Que todos nós possamos hoje mais uma vez agradecer o Senhor da vida, todas as bênçãos que nós estamos recebendo. E felizes estamos nesta casa de Maria, por nós sermos em um e mais de três. Como o Mestre Jesus diz, onde tiver duas ou mais pessoas, lá estará. A felicidade é muito grande de saber que Jesus está conosco nesta manhã, nesta casa. E que o nosso irmão que veio trazer a aula de hoje para nós, para a gente simplificar mais, aprender mais um pouquinho, conseguiu também chegar. A alegria é muito grande. Para nós podermos dizer ao Pai e ao Mestre Jesus desta alegria, nós vamos começar a nossa atividade de hoje, lendo uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, onde o capítulo 11 diz: amar seu próximo como a si mesmo. E a mensagem de hoje é o item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criatura de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós mesmo. Elizabeth de França, levaram 1862. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima, que nós queremos dizer a ela que nós amamos muito, estamos felizes por esse mês ser o mês especial de Maria. Maria, nós te amamos muito, Pai de amor. Nós queremos te louvar e te agradecer as bênçãos que tu tens nos dado da companhia de Mãe Santíssima, de Jesus no caminhar terreno. Nos ajuda, Mãe, a nos tornarmos amor. Esse amor incondicional que o Pai nos otorgou para que nós possamos voltar para Ele mais felizes, cada um de nós, independente de religião, de posição que estejamos, Mãe. Sabemos que somos amados por Ti. Os Teus trabalhadores são incansáveis em nos socorrer. Por isso, humildemente, Mãe, no exercício que nos cabe realizar, pedimos, Mãe, que neste mês, neste dia, nesta hora, neste ano, o Teu amor incondicional por todos os Teus irmãos que te adotam como mãe, que Tu nos adotaste como os filhos, que Tu nos abençoe, Mãe, para tirar de nós o melhor que nós temos. Assim possamos remover os sentimentos inferiores que nós ainda temos, como orgulho, egoísmo, vaidade e outros sentimentos, irmão e filho do egoísmo. Nos ajuda, Mãe, a nos renovar, a nos transformar com Teu auxílio, com Teu amparo. Que Teus trabalhadores neste momento auxiliem o nosso irmão que está trazendo a mensagem de hoje, para que ele seja inspirado no Teu amor, na Tua luz, para trazer a lição de hoje. Envolve na Tua paz, na Tua luz, e permanece conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Irmão Leonardo, obrigado por você estar aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, meus queridos amigos internautas que nos veem por essa manhã maravilhosa, como já disse nosso irmão Bernadette. E hoje, o que nos remete a este momento de reflexão é trazer
um entendimento mais profundo com relação à caridade em relação ao criminoso. Uma palavra forte, né? Uma palavra bem forte, que nos choca como escândalo, mas muitas das vezes não nos choca como algoz. Interessante. Na condição de criminosos, nos choca bastante, mas na condição de algoz, ou seja, fazer a vítima, fazer alguém de vítima, não nos choca tanto assim. E aí a doutrina espírita, e muito antes, somos convidados pelo nosso Mestre Jesus a ser caridosos. De que forma nós vamos compreender esta caridade? Mais um compromisso como espírita, como cristão, como pessoa, como ser espiritual acima de tudo. Vamos compreender essa nossa atitude em relação ao criminoso. Primeiro, o termo criminoso é uma palavra de linguística humana, né? Da linguagem. E nós sabemos que a linguagem nossa, humana, ela é muito obtusa, muito estreita. Para que a gente tenha um alcance desse sentido, uma amplitude maior, com relação a crime, nós precisamos compreender qual a nossa condição espiritual aqui neste momento na Terra e quais são as circunstâncias que estão nos favorecendo a estar aqui por alguma razão que muitas das vezes nós desconhecemos, né? O próprio dramaturgo inglês chamado Shakespeare dizia: há razões do coração que a própria razão desconhece. Traduzindo um pouco, de certa forma, como plágio para o nosso ensinamento doutrinário espírita, sim, as razões podem ser desconhecidas, mas o nosso coração demonstra qual a razão de nós estarmos aqui. E que a doutrina espírita nos ensina? Estamos sob júdice. Estamos sob júdice. Ou seja, de qualquer forma, em algum momento, nós nos condicionamos à mesma circunstância daquele que nós dizemos assim, criminoso. De uma forma direta ou muitas vezes indireta. Então a palavra crime significa qualquer, olha só que interessante, violação muito grande de ordem moral, religiosa e civil provocado pelas leis. Ou seja, despertado na lei a necessidade de ser, abre aspas, corrigida, fecha aspas. Corrigida. Se assim quisermos entender como punição, aí é um problema pessoal nosso. Então, o que é que nos convida ao Mestre Jesus? O que é que ele diz nos seus ensinamentos, nas suas exemplificações? Que ele não veio para os santos. Se estamos sob júdice, nós também não somos são, ou abre aspas, santos, fecha aspas. Só para a gente complementar esse entendimento do que significa a caridade em toda a sua extensão para com os criminosos. E a primeira coisa que é ainda uma certa versão nossa, né, é nos enquadrarmos nessa circunstância. A primeira coisa que eu não seria capaz. Será que não? Será que as nossas condições morais nos permitem dizer eu não seria capaz de fazer o que este ou aquele ou aquela fizeram? Então, o que significa esse sentido de sermos caridosos? A mensagem lida no início, ela já nos dá um certo entendimento, tá certo? Para que a gente possa cumprir. E uma das
é perdoar. Mas a gente fica questionando, então, criminoso é só aquele que diz respeito a nós como vítima? Não. Como eu já disse, de certa forma nós estamos todos sob juízo. Pode até não ser de respeito a nós, mas mesmo assim ainda a nossa imperfeição nos remete a fazer a nossa própria condenação daquele ser de momento infeliz, tanto quanto nós, em alguns momentos também fomos. Por isso, repito novamente o que diz o Cristo, tá certo? Eu não vim para os santos, mas para os doentes. Então, quando a gente para pensar e sentir, porque pensar é fácil. Agora, sentir é refletir, é ter a sensibilidade de se colocar no outro. E aí, outra colocação de Jesus, que desgueta a nossos ímpetos imperfeitos, a nossas emoções imediatistas, né? Na questão de sermos misericordiosos. Como estamos falando de caridade, e uma leva a outra, é bom lembrar que misericórdia é a oportunidade dada por aquele que tem a autoridade máxima, suprema, infinita, de dar a nós, segundo as nossas condições, a oportunidade de fazer os nossos resgates. E o criminoso? Também não. O criminoso? Também não. O criminoso de momento? Também não. Aí a mensagem nos diz que estamos todos filhos. Então, não é tão fácil assim para nós, principalmente quando somos nós as vítimas. Isso é real, isso é fato. Mas aí o recurso do perdão vai começar a nos libertar do sentimento de ódio que a paz que aquele que nos fez retirou e deixou no vazio. Se fazemos isso para conosco mesmo, e Deus faz para todos nós, por que não fazemos para este tal, considerado por leis morais, leis civis, leis penais, tá certo? Por que não fazer também para ti? Tá certo? Por quê? Porque senão o próprio criminoso, certo, vai fazer a cobrança de via direta ou indireta, de via indireta para o Criador, não. Mas a sociedade que tu me deste, para que eu aprendesse a amar, me condenou à morte até. Me condenou à morte. Então, tu não fizeste isso comigo, mas eles fizeram. Então, a sociedade que eu tive a minha queda, também não tem força moral para dizer, tá certo? Que eu sou condenado por eles por simplesmente ter feito isso. Simplesmente no sentido de imediatismo, tá, gente? Porque nós sabemos que não é tão simples assim. Leva-se muitas vezes anos e séculos para que a gente restaure aquilo que nós comprometemos. Isso é o que o Espírito nos explica, né? E nos ensina na bondade de Deus a reencarnação, para isso. Trazendo a gente para o mesmo, digamos assim, para o mesmo cenário, tanto quanto modificado, tanto no seu aspecto físico, material, como a nós mesmos em termos de corpo físico. Né? Então a gente precisa compreender isso. E a doutrina espírita nos ensina exaustivamente esta compreensão, tá certo? De que nós devemos ser solícitos no sentido de amparo, né? Não é concordar, como o próprio Cristo nos ensina, não é? Não é concordar, é fazer a nossa parte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque terão misericórdia. Haverá um acréscimo de misericórdia de Deus, Pai nosso, todos os dias, né, com relação às nossas culpabilidades.
E o criminoso deve ser visto por nós como alguém infelicitado, comprometido. E aí essa é a nossa solicitude de caridade para Cristo. E o que nos dificulta, eu costumo dizer muito isso nas palestras espíritas que aprendi com nossos irmãos, palestrantes, oradores da doutrina espírita, que tanto nos dificulta o entendimento disso e a ação disso. Perdoar, ser misericordioso para com aqueles, principalmente que nos ofendem. Tá certo? O que é tão difícil? É o orgulho, gente. É o orgulho. Começando a lapidar, tá certo? Na transformação do orgulho em humildade, não é ameaça, tá? Nós vamos começar a ter facilidade de fazer essas situações, outras de entendimento sublime, que o Cristo tanto nos ensinou a exemplificar. Então, fica assim determinado que, embora haja uma distinção, existe uma relação intrínseca entre o criminoso, eu e a minha caridade. Por que caridade no sentido mais amplo? Porque ela tem duas vertentes. Duas vertentes. Uma da necessidade. E aí nós vamos lembrar do exemplo do Cristo, que como um ser sublime espiritual, foi necessário fazer na sua vida comportamental de exemplificação a necessidade de caridade para com todos, indistintamente. Não foi assim que ele fez? Com a mulher adúltera, com a Madalena, com aqueles relatos que a Bíblia nos faz, com o paralítico, Cafarnaum e outros, com os cegos, com os oprimidos. Ele sempre se dispôs à necessidade de ser caridoso. Então é uma das vertentes da caridade, em seu sentido mais sublime. A necessidade de ser, né? O que diz Francisco de Assis, então, quando somos necessários a sermos caridosos, estamos vendo naqueles que estão no nosso caminho, tá certo? Os necessitados tanto quanto nós. E aí nós recebemos. Então, esse é o sentido primeiro de caridade. E o segundo é particular, é individual, é de cada um de nós. É a caridade na sua essência. O que significa isso? Na sua essência, sim. Porque é na nossa essência da individualidade que nós marcar em nós, tá certo? A imagem e a semelhança do Criador. Nesse sentido, de sermos caridosos, de sermos misericordiosos. E o que significa a essência? O cheiro, o aroma, o perfume que nós temos dentro de nós. Né? Quando nós compramos nossos perfumes, nós costumamos comprar um perfume que ele tem um extrato, a essência bem, né? Bem duradoura, né? Aí quando a gente se aproxima da irmã Bernadette, e quando nós a conhecemos, lá vem a nossa irmã Bernadette. Conheço o perfume, que é seu próprio, que é do seu gosto. Assim também os outros nos verão. Tá certo? Assim também os outros nos verão. Na essência da nossa caridade. E quando nós nos aproximamos para oferecer essa essência, o outro que já tem uma certa aceitação de si próprio, das suas condições, lá vem a irmã Bernadette, ou a irmã Renata, ou outros, trazendo para mim um alívio a minhas dores. Lá vem ele ou ela compreender as minhas mazelas. Lá vem ele ou ela na sua essência, não me condenar, não me julgar. Viu? Então,
como eu disse, são coisas distintas, mas que são intrínsecas entre si, nesse relato, dessa relação, tá certo? Amorosa, que faz parte da lei maior do amor. Então, meus irmãos, é esse o propósito do Espírito, tá certo? De que nós possamos fazer essa empatia, assim, adentrar nas condições do outro, seja ele criminoso, principalmente, que é o nosso assunto de hoje, tá certo? Mas não, mas de tomar o seu lugar. Não é tomar o seu lugar, ou então pouco ser o juiz tacanho, ferrenho, tá certo? Em conformidade da lei, né? Que a gente sempre ainda diz, olho por olho, dente por dente, e que não resolveu e não resolverá. Por quê? Porque por mais que esse sentido de reparo seja feito, não vai retirar do ofendido as condições necessárias. Alguns buscam as justiças humanas, tá certo? E é um direito, e é uma necessidade. Mas, no fundo do nosso coração, a gente para refletir. E se fosse eu? Tá certo? E o que é que nos recomenda também do Evangelho de Jesus nesse comportamento caridoso? De ser piedade, né? Que devemos compreender que aquele que cometeu o crime e que serve de escândalo, certo? Não é maledicência, é diferente, tá? A maledicência é a gente fazer o quê? Aquele comentário maldoso, não é mesmo? Muitas vezes a gente faz, né? Aquele comentário maldoso, né? Tá certo? Não é injúria, que injúria é quando não existe crime, mas a difamação. A palavra que eu queria lembrar. A gente faz a difamação tripudiando em cima do erro ali, quando a gente deveria despertar, que é o que recomenda o Cristo, despertar para o escândalo, tá certo? No sentido de que, despertando em nós, tá certo? Nós vamos dizer, meu Deus, como ainda nós somos frágeis, nós somos frágeis. Como é? Temos piedade desse ser, que através do escândalo mostrou uma realidade viva em nós, enquanto sociedade, enquanto espírito imortal ainda, sujeito a essas quedas. Então, o propósito é esse, sempre será, tá certo? Em que a palavra amor, tá certo? Ainda não conseguiu se transformar-se num sentimento sublime e dominante. Estamos dizendo aí, diante das circunstâncias, que a nossa transformação já está bem mais evidente. Mas por que isso? Não queremos fugir tanto do assunto. Por que isso? Porque a providência divina está se fazendo de forma gradativa e imperiosa. Vontade divina, não é nossa. Imperiosa, e realmente está sendo feita uma verdadeira faxina no plano espiritual e físico também, né? Do nosso planeta. Digamos, nós que estamos aqui, nós devemos ter muito cuidado com o que está acontecendo em relação a isso. Há sim um aspecto de regressão, né? Que a gente pensa que está regredindo, mas não é regredindo, é revolta mesmo, né? São muitas revoltas, tá certo? Muita ideologia que vem de cima. Quando eu digo de cima, não é bem no lugar que a gente fez eleger de cima. A gente não pode dizer de baixo, porque de baixo não existe, né? Então, esse conceito de céu e inferno, de cima é céu e inferno, é um conceito teológico tradicionalista, mas nós espíritas não sabemos assim, não. Vem tudo da psicosfera, do psiquismo da Terra, que nós alimentamos. Essa que é a realidade. Então, esse sentimento de revolta, tá certo? Contra a divindade, de tudo que nós estamos vendo é exatamente por isso. Porque, digamos assim, a maldade se sente agredida
pela cessação do direito, aliás, de liberdade de fazer o que bem quer, enquanto que Deus disse que não é bem assim. Chegou a hora da sua providência amorosa fazer isso muito mais presente. Chega! Não podemos justificar que nós não tivemos ou não temos oportunidades. Teremos muitas mais outras, mas aqui agora está acontecendo isso. Aí o que eu quero dizer, dá-se a ideia de retroagir ao tempo das tribos, né? Das ideias tribais, não tem preço nisso? E que as minhas ideias, somadas a outras, numa lei de afinidade, criam um círculo, uma tribo, tá certo? E que, se nós não concordarmos ou discordarmos da sua ideia, da vossa ideia, nós vamos lá e usamos da violência para fazer impor a nossa. Então, está acontecendo no mundo, nós somos mais. Então, voltando ao assunto, então, tudo isso demonstra a nossa criminalidade, no seu aspecto moral, que é o que mais nós devemos combater, porque moral é força. O Cristo mesmo mostrou isso, mesmo pregado numa cruz, mesmo sendo concebido como o Cordeiro de Deus imolado, a sua força moral transformou a história, do olho por olho, dente por dente, que era uma necessidade, pelo menos para controlar um pouco mais a barbárie da época. Hoje em dia, né, nós sabemos que não. É o tempo. Então, são essas concepções que nós devemos ter, tá certo? Que nós devemos enraizar, tá certo? Para que haja sustentação nossa, no sentido espiritual. São forças que nós devemos elevá-la, transformá-la. E é a nossa atitude, só que nós não estamos. Essa sempre é uma ideia que a gente deve, aqui, como espírita, como católico, como evangélico, qualquer que seja, espiritualistas, devemos ter. Temos essas potencialidades em nós. São potencialidades que vêm do Espírito. Certo? E que, com a ajuda do nosso corpo físico, embora ainda as nossas saúdes, mas tem aí os recursos que nos faz, certo? Que nos auxilia nesse sentido. No sentido que nós devemos ter força e coragem, perseverança. Então, essa questão da caridade para o criminoso é isso. Darmos o mesmo nivelamento a ele a que nós estamos condicionados. Certo? E esperar na bondade divina que se faz conosco, a mesma para com ele. Nós sabemos que ele é o comprometido. Mas quando a gente tira, através da ideia imediatista, a gente tira, digamos assim, de Deus, tá certo? Esse atributo de julgar e fazer a sua, digamos assim, aliás, a sua condenação, para quem é acostumado a dizermos isso, mas que não é verdade, é o nosso comprometimento, tá certo? Nós estamos tirando a responsabilidade de Deus, olha só, o quanto ainda nós somos impetuosos nesse sistema, né? Tirando a responsabilidade de Deus. E aí a vítima, né, que era o criminoso, agora passa a ser nossa vítima social. Aí não vamos pegar, não é vítima. Claro que as leis humanas devem ser respeitadas acima de tudo na questão na razão social. Porque nós vivemos em sociedade e precisamos de certas seguranças jurídicas para sobreviver. E nós devemos nos defender do mal. Né? Devemos sim defender do mal. Mas de que forma? Da forma como Cristo nos ensinou, dando a oportunidade do outro de ver o outro lado da coisa. E se por alguma porventura precisarmos nos defender do mal, até mesmo no seu aspecto físico, devemos sim, porque não. Está no nosso instinto.
que não podemos é trazer para dentro de nós o que já existe em nós, ou aceitarmos a ideia de ofensa do outro. Até porque ela já existe em nós, essa parte de pecado. Eu sempre digo isso também, para a gente ver que o Cristo não se ofendia. E olha o quanto ele foi provocado o quanto ele foi provocado, em todos os sentidos. Então é esse o propósito que eu explico nessa manhã, é darmos esse entendimento de aceitação do criminoso, não do crime, tá certo? Porque aí estaríamos sendo coniventes ou omissos. E quem é omisso também tem a sua parcela de culpa. Se as leis humanas diz isso, quanto mais a lei divina. O que eu fizeste pelo teu irmão? O que eu fiz? Tá certo? Então, nosso propósito está bem delineado, pautado na razão, no bom senso, ou seja, na sensibilidade de compreender pela razão a elevação dos sentimentos. Era esse o propósito de Cristo. E ser solícito não é ser solidário, no sentido de caridade. Ser solícito é no sentido de ajudar. Tá certo? Ajudar. Solidariedade já é outra coisa. Nesse sentido, ser solidário para com o criminoso é estar conivente com ele. Tá certo? E vocês, mães, que tanto sofrem pelos seus filhos, sabem muito bem o que eu estou falando. Muito mais até do que eu, e ainda sou, muitos dos nossos irmãos, um grande pecador. Eu tenho muito. Então, nós precisamos compreender isso, porque isso traz também um outro sentido que Jesus nos ensina no campo das aflições, que já foi dito algumas vezes. É certo? Então, nós precisamos, como seres imortais, dotados de inteligência e de sentimentos, de força moral, compreender isso aí. Compreender isso aí, poder ajudar o outro a se sorrir. Porque é dessa forma que ele vai se conscientizar. Cessando a liberdade física dele lá nos presídios, que é o que faz a nossa justiça, apenas está dando oportunidade e tempo para ele reconsiderar os seus erros. Mas quando nós aqui, nos nossos internatos, xingamento, execução, né? Aconteceu agora, vocês viram? Não é? Em Guarujá, né? O senhor deixou o filho morto, né? Não sei se foi por uma brincadeira de mau gosto, nesse sentido, né? Ele foi linchado. Está aí nas nossas mídias, foi linchado, certo? Por quê? Porque ele pediu uma moto emprestada, um amigo que lhe ofereceu, e alguém foi e disse assim, ladrão, ou seja, criminoso. O que aconteceu? Ele foi apanhado, foi pego, né? E depois ele apanhou até desfalecer, foi levado para o hospital com traumatismo, não existiu. E agora? De que forma fica a consciência desses que fizeram o ito das emoções humanas? Que fica? Pode-se ir em silêncio, mas não para refletir o ato, com medo da reação da justiça. Isso. Tá certo? Porque a consciência nossa é o trabalhar, é o despertar. Olha que interessante, né? Ela nos foi dada por Deus, na sua providência, mas ao mesmo tempo que deu a liberdade. Não tirou nenhum e nem outro. Mas ao mesmo tempo que deu a liberdade, deu a responsabilidade. Tá certo? E somado a isso é que vem a nossa busca pela felicidade. Olha que interessante, né? Então, no caso, as pessoas que fizeram isso estão todas mediante ao medo de serem reconhecidos pela barbárie que fizeram. Vamos esperar. Ele passou na televisão, não sei se não assistiu,
Em Salvador, uma senhora que estava roubando leitinho para a filha que estava com fome. Um soldado dando na cara dela, sem ter uma misericórdia, ela dizendo que era para a filha dela, aquele leite que ela estava roubando. Deram no marido, deram nela. Então é isso que falta, né? Essa solidariedade, essa misericórdia para os pobres, para os famintos. Verdade. Não tinha esse direito de bater. No mínimo, levasse para o dono do supermercado e desse a responsabilidade para ele. Senhor, pegamos essas duas mães e elas afirmam que roubaram para saciar a fome dos seus filhos. Eu sou o seu empregado. Tenho a determinação sua de zelar pelo seu patrimônio, mas eu não tenho a obrigação de fazer isso com elas. Se o Senhor quiser entregá-las para a justiça, está aqui. Fiz o meu papel como segurança. Está aqui elas. Fica a seu critério. Uma outra vez também saiu que a pessoa estava roubando e disse que não tinha nada para comer na casa dela. Aí o supermercado foi lá, esse novo foi lá verificar se era verdade para você. E verificaram uma pobreza imperada lá na casa. E aí o dono do supermercado mandou essa comida que ela roubou, mais outras comidas para essa senhora. Acho que é isso que é o papel, né? Exatamente. Que deve fazer. Verificar, buscar, saber como é que está aquelas crianças, aquela família que está passando necessidade, né? Para poder agir mais. Usar o bom senso. Usar o bom senso e a misericórdia. Mas é raro. Isso aí é fato. É fato. Mas aí nós devemos ver até onde esse erro dela foi condicionado a seu estado sentimental de mãe ou não. Porque a justiça realmente, a justiça humana, ela condena pela ação, o efeito. A justiça divina vai pela causa. Mas até a justiça humana, mesmo assim, dá oportunidades para aquele que está lá preso. Que é a única coisa que pode fazer. Cessear a liberdade para refletir, para buscar uma nova cultura. Infelizmente é falho porque tudo em nós, seres humanos, é falho. Mas esse é o propósito, tá certo? Então, também sejamos assim para com os criminosos. É esse o nosso propósito. Eu agradeço de coração pela oportunidade. Mais uma vez, um bom dia e muito obrigado. Obrigada, irmão Leonardo, pela aula de hoje. E me permita um comentário. Né? Nosso irmão falou da lei dos outros. Nós ainda somos falhos, porque ainda não compreendemos a lei divina que está na nossa própria consciência. Todos nós, independente de religião ou posição que nos encontramos, precisamos deixar brotar de nós para a sociedade, para o próximo, o que nós temos de belo dado por Deus, que é amor. Nós temos a capacidade enorme, potencialidade enorme de amar, de perdoar. Por quê? Porque nós queremos ser amados, nós queremos ser perdoados. Por que não agirmos assim? Por que agirmos com violência? Por quê? Porque ainda não nos permitimos que Deus habite em nós, que Jesus caminhe conosco. Mas você e ele, todos nós, o dia que nós decidirmos caminhar com Jesus, nós faremos a mudança que precisamos fazer. E o mundo será melhor. As leis do homem, criadas pelo homem, estará de pleno acordo com as leis divinas, porque as leis divinas é amor. E nós precisamos contribuir para que o mundo viva isso. As pequenas ações, pequenas atitudes que a gente possa fazer. E corrigir, ou então sanar aquele momento difícil, que a parte animalizada que ainda existe em nós, o instinto, né?
porque nós já temos a bênção de Deus através do livre-arbítrio, nós somos já seres evoluídos com a capacidade de pensar, sentir para poder agir. E é por isso que nós temos que potencializar o nosso livre-arbítrio. Não gostei, silencia, ora, espera. O que é que o Mestre Jesus nos ensina? Vamos seguir Jesus? Jesus, nem a irmã de Bernadette, nem a irmã Nonato. Vamos seguir Jesus, porque a irmã Bernadette e o irmão Nonato ainda são falhos. Mas Jesus não. Jesus nunca falhou e não falha hoje com você nem comigo, com nenhum dos seus irmãos. Pensemos nisso. E esse, mais uma vez, este mês é o mês de Maria. Fale com ela nos seus problemas, seja eles espirituais, materiais, físicos, qualquer um que você tenha. A equipe dela, multidisciplinar de amor, ajudará você. Confie em você e confie em Deus, porque Deus está presente em você, em nós, em todas as suas criaturas. Vamos orar agora mais uma vez. Pai de amor, obrigado por nos dar essa mãe tão amorosa, que caminha conosco em todos os instantes do nosso existir. Obrigado, Mãe Santíssima, por não desistir de nenhum dos teus filhos amados. Obrigado por tu caminhar incessantemente com o Mestre Jesus nos resgates dos filhos do Pai, que entregou a vocês, cada um de nós, para que possamos caminhar contigo através dos exemplos e ensinamentos do Mestre Jesus. Ajuda-nos, Maria, a nos tornar mães, a nos tornar pais, verdadeiramente cheios de bondade, cheios de perdão, cheios de compreensão, cheios de tolerância, não só com os meus, da minha família, mas com todas as criaturas de Deus que eu caminho, que eu encontro. Ajuda a mudar, Mãe Santíssima, aquilo que precisamos mudar, aceitando aquilo que a gente não pode mudar. Nos conduz, Mãe, para que possamos ser um dos escolhidos amanhã, do trabalho redentor do Cristo. Envolve na tua paz, na tua luz e abençoa, Mãe, as águas que iremos beber, as águas dos rios, dos igarapés, dos mares, das penitenciárias, dos hospitais, que todos os irmãos que tomarem um copo de água em algum lugar hoje, Mãe, o magnetismo do teu amor esteja presente para despertar, para curar, para aliviar, para sustentar, para reerguer cada um que sofre mais entre nós, nessa escola redentora do Cristo. Abençoa, Mãe, a nosso retorno, aos nossos lares, aos nossos afazeres, que levemos daqui, Mãe, o entendimento que também já fomos mais errados, criminosos, e que nós possamos orar pelos nossos irmãos que estão equivocados nas suas ações e atitudes de ceifar vidas e de usar esses recursos errados do crime, não só de ceifar vida, mas da mentira, das ações e atitudes erradas que praticamos. Nos ajuda, Mãe, envolve-nos na tua paz, na tua luz e permanece conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.